Eu fiz a discussão aqui, mas vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Perguntar, até porque, na verdade, seria até mais como uma discussão. Eu queria mais como uma discussão, né? Eu compilei aqui os resultados e a ideia era mostrar. Então, a ideia principal é, da estatística de Massey-Boltzmann, a ideia é a gente analisar a distribuição de velocidades, né, de moléculas, certo? Num gás que está em uma temperatura constante, certo? Então, a gente vai modelar como um gás, né, não interagente, certo? E aí a gente vai determinar, ou ao invés de determinar, a gente vai rever, né? Que acho que todo mundo já passou por Física 2. E aí rever como é a distribuição de probabilidade dessas velocidades. Tá? Então a ideia principal é que a gente tem um gás de moléculas, tá? E a ideia é a gente tentar ver qual a fração de moléculas que tem velocidade que está entre essa região, que tem uma velocidade v e uma velocidade v mais dv. Tá? Isso aqui, né, seria a mesma coisa de você pensar em componentes, moléculas que têm velocidade, componente x da velocidade entre Vx e Vx mais Dx, Vy e Vy mais Dy, Vz e Vz mais Dz. Tá? Seria um volumezinho ali, né, em que cada molécula estaria com uma velocidade nessa região. Tá? E aí, a fração dessas moléculas, a ideia principal é que a gente, né, do ponto de vista de distribuição de probabilidade, né, a gente teria uma função de distribuição dessas velocidades multiplicado por esse volume. Tá? Então isso aqui seria mais ou menos a quantidade de moléculas dividido pelo volume, e aí a gente multiplica, né, pelo volume infinitesimal. Tá? Isso aqui é dividido pelo volume total, né, o volume inteiro, certo? E aí, essa observação aqui eu coloquei depois, né? Se você quiser saber, por exemplo, a distribuição, né, a fração de moléculas com a velocidade entre Vx e Vx mais dvx, você integra isso aqui na variável Vy e na variável Vz, certo? E aí vai dar um resultado aqui, ó, que só depende de Vx. Então, essa aqui seria a fração de moléculas com a velocidade nessa região, a componente da velocidade, a componente x nessa região, tá? Uma condição de normalização é, óbvia para a gente, né, que se a gente integrar isso aqui em todo o espaço, né, vai ter que dar 1, certo? Então, isso aqui tem um caráter parecido com probabilidade mesmo, né? Ela é definida como se fosse uma frequência, é uma frequência Bayesiana, né? Mas aqui, obviamente, que a gente está falando de uma variável contínua, né, que ela pode variar de menos infinito a infinito, certo? É a componente Vx. E aí, uma vez que a gente tem isso aqui, né, definido, a gente tem, né, uma noção, né, dessa distribuição de velocidades, a gente consegue obter valores médios, né? Sei lá, eu quero saber o valor médio da velocidade da componente x ao quadrado. Né? Então a gente integra, né, nas três variáveis aqui com esse peso estatístico, né? Seria, né, a probabilidade, incluindo aqui a variável que eu estou integrando, que é o Vx quadrado. Né? Então isso aqui é a noção básica de média que a gente está acostumado, né? A gente integra com peso, né? Como se fosse a função, na verdade é a função de distribuição de probabilidade, e a gente faz essa integração dessa forma. Obviamente poderia ser outras variáveis, né? Poderia ser energia, enfim. E aí a energia, dependendo da velocidade, né, a gente explicitaria, né, essa outra grandeza em função dessas variáveis aqui, certo? O que Maxwell determinou, né, o que Maxwell encontrou utilizando, né, uma abordagem, eu acho que ele determinou isso em 1800 não, 1900 e até um dado que eu esqueci de anotar aqui, eu acho que foi, deixa eu achar aqui rapidinho, eu tô com o Moisés aqui, que o Moisés é o historiador,
Acho que 1800, hein? Um quebradinho, não? É, 1859. Tá aqui, 1859. Ele encontrou ele deduziu, né, na verdade. E aí ele partiu de ele, né, colocando como um gás submetido a o campo gravitacional, né? E aí ele usou uma lei relacionando a densidade das moléculas, densidade que a gente vê em fluidos, de uma maneira assim bem grosseira. E aí ele consegue chegar nesse tipo de expressão. E aqui dentro, ó, no argumento da exponencial, ele tem o módulo, né, da velocidade ao quadrado, tá? Que aqui é o quadrado a soma dos quadrados das componentes, certo? Isso aqui, a gente, para ele deduzir aquilo dali, tiveram algumas hipóteses que ele teve que assumir e que talvez fossem os pontos fracos do formalismo, mas que foi corroborada, né, posteriormente, certo? E aqui você percebe que é uma distribuição gaussiana, né? Quando você se trata, ou um produto de distribuições gaussianas, né? Que na componente x, y e z, né? Se a gente pensar de uma maneira vx, vy e vz, né? Aí, quando se a gente quiser, por exemplo, ter uma noção, lembra que eu comentei, né, que essa fração, essa distribuição de probabilidade, ela seria o número, né, o número de partículas dividido pelo número total. Então aqui a gente tem uma fração, né? A gente pode pensar nessa probabilidade aqui, né? Como sendo digamos assim, o elemento de partículas, a quantidade de partículas que tem naquele volume, né? Vx, Vy, Vz, certo? Dividido pelo número total. E como esse f só depende do v ao quadrado, né? Ela não importa qual é em que direção, né? Qual é o sentido ali que a gente pega essa região. Pode ser, por exemplo, acho que tem aqui a imagem, né? Eu posso pegar esse v em qualquer região aqui, ó, nesse espaço de velocidades aqui, tá? Isso aqui é como se fosse uma esfera, tá? E aí essa velocidade, mantendo o módulo, né, essa quantidade essa fração aqui, ela vai continuar a mesma, certo? E aí isso basicamente reflete o fato de não haver direção privilegiada para a velocidade, né, das moléculas, certo? O quanto que elas se movem, né, no gás em equilíbrio térmico. Aqui é importante destacar que a temperatura ela é mantida fixa. Tá? E, obviamente, para uma temperatura ser mantida fixa, você tem que provavelmente deixar o gás num banho térmico. Né? Você tem que colocar um reservatório térmico para manter essa temperatura fixa. Né? Ou, se você coloca o sistema para relaxar em alguma situação, e aí com banho térmico isso é mais provável de acontecer. Tá? Aí, uma pergunta natural, né, que você pode querer saber, aqui a gente tem a distribuição das componentes, mas e da velocidade, o módulo da velocidade, né? Como que seria essa distribuição? E aí eu vou usar esse resultado aqui para a gente descrever, né, esse volume, esse pequeno volume aqui, ó, dvx, dvy, dvz, eu vou escrever ele, né, como ele é isotrópico, isso aqui não depende qual é a direção que a gente vai, né, eu posso pegar um pedaço de dv aqui, ou em qualquer um, e aí eu posso escrever esse pedaço de volume aqui embutido, né, e pegar a área, né, esse fator aqui está associado à área da esfera, né, a área da superfície esférica, e multiplicar pelo elemento de volume aqui dv, que dá esse volume, tá, dessa região aqui clara, certo? E aí eu reescrevo isso aqui, né, o n está dividido, deixa multiplicando, e aí eu reescrevo ele desse jeito. O que eu quero é a distribuição do módulo da velocidade. Então eu quero um formato desse tipo aqui. E quando eu escrevo esse fzinho de v, a gente já sabe que ele depende de v quadrado aqui, né? Então esse f é o f do próprio v, só que como a gente pode escrever esse dvx, dvy, dvz dessa forma, e aí aparece esse fatorzinho.
E aí esse termo que está aqui é a nossa distribuição, né, de velocidade do módulo da velocidade, né? E aí a gente pode reescrever ele dessa forma, né? A única coisa que a gente fez foi reescrever, ao invés de ser Vx, Vy, Vz, a gente está utilizando aqui o módulo da velocidade, né? E aqui vai estar o quadrado. E aí esse aqui é a chamada função de distribuição de velocidades. Com essa função de distribuição, a gente consegue encontrar, por exemplo, algumas velocidades características, tá? E o detalhe é que se a gente integrar, né, essa função de distribuição de 0 a 1, né, isso obviamente vai ter que estar normalizado, certo? Vocês querem fazer alguma pergunta quanto a isso aqui, até agora? Pronto, aqui já clareou uma coisa para mim. Então, a Fzinho vai falar da quantidade de partículas que tem uma velocidade entre V e dV. Esse Fzinho aqui, né? Isso, esse Fzinho aí. Isso é uma função de densidade, não é isso? Isso. Muito bem. Já a parte lá de baixo vai falar da magnitude da velocidade, a distribuição da magnitude da velocidade. Exato. Pronto. Exato. Não é uma aqui, função, né? A de baixo é uma função de distribuição, né? Essa F grande é uma função de densidade ou uma função de distribuição? Nesse caso aqui, eu acho que ela é uma função, ela é uma distribuição de probabilidade, mas como está no limite contínuo, a gente está aqui com variáveis contínuas, eu acho que já está, né, essa função de distribuição e a função densidade e probabilidade, eu acho que tem uma situação em que elas se equiparam, não? Elas são iguais. Ou não? Não, assim, se tu derivar essa daí, tu vai chegar no Fzinho lá de cima? Eu acho que não. Essa daqui não é. Não... Então, talvez isso aí. Como a sua integração está sendo de 0 a infinito, desce lá um pouco, desce lá. Aqui? Pronto. Essa integração aí tu está fazendo de 0 a infinito, porque você não vai ter velocidade negativa. Isso. O módulo, né? Está me lembrando uma função densidade também. Isso aí é um detalhe. Pronto, esse detalhe era um detalhe que eu não queria deixar passar, mas essa tua pergunta é justamente uma das coisas que eu estava querendo ver com mais calma. Porque essa questão da densidade de probabilidade, eu acho que seria um termo até mais adequado nesse caso. Tá? Mas o Moisés ele chama como função de distribuição. Aí, Quem chama como distribuição? Oi? Quem chama como função de distribuição? O Moisés, o livro do Moisés, ele chama de função de distribuição de velocidades. Tá? Tanto esse quanto o outro. Tá? Ele chama os dois de função de distribuição. E aí, até que ponto isso aqui seria uma função de densidade de probabilidade, aí eu não sei te dizer com clareza. A integração da função densidade vai cair na função distribuição. Por isso que eu lhe perguntei. Se você derivar o Fzão, você vai bater no Fzinho? Se você me disser que não, eu não fiz essa conta, então significa que um não é função densidade do outro. Não, eu acho que não. Pois é, e a integral de uma função de distribuição não necessariamente vai dar 1. A da densidade tem que dar 1. Uhum. Entendeste? Então, assim, eu chamaria de densidade as duas, porque para mim estão calculando coisas distintas. Essa daí calcula o número de partículas com dada velocidade. A outra vai dizer a distribuição das velocidades. Para mim são duas coisas distintas, ou estou enganado? Não, eu acho que é isso que tu está dizendo mesmo. Eu acho que agora eu acho que as duas vão me dar por exemplo, esse Fzinho aqui, ó. Se eu integrar ele, ela vai me dar o número de partículas também que tem a velocidade naquela região, certo? Só que a diferença é que a gente quando faz essa integração aqui, a gente faz, por exemplo, eu posso calcular a velocidade, né, por exemplo, só a componente x, eu posso querer saber qual é o número de partículas para uma região que tem dvx, por exemplo, de -2 a 2. Uhum.
né? E aí eu tenho um... Agora aqui não, aqui a gente tem o módulo da velocidade. Então a gente pode ter tanto Vx de menos 2 a 2, quanto ele sendo, por exemplo, zero, e o Vy, Vz, né, a soma dos quadrados, continuarem fazendo com que o V seja o mesmo valor. Tá Sim. entendendo? Tipo, a gente tá pegando todas as possibilidades mesmo desse V. Aqui a gente só tá pegando porque esse V, né? Esse V, como ele é o Vx, vou até escrever Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado, né? Na hora que a gente faz essa integração, a gente já está levando em consideração que esse camarada é constante, então a gente não necessariamente está levando em consideração os detalhes de Vx, né? A gente pode pegar todas as regiões. Agora aqui não, aqui a gente precisa delimitar quem é o Vx que a gente vai estar integrando, e qual é a região, né? Então eu acho que aqui tem uma limitação maior, porque a gente a gente tem que dizer em que faixa de DVX, entendeu? Sim, sim. Agora eu Esses não sei detalhes se são chatos, viu, bicho? Eu não sei como é que essa galera consegue deduzir tanta coisa. Porque, assim, nossa estatística é ruim, né? o pior é que eu acho que como o livro ele não consegue explicar tudo, eu acredito que talvez até a gente consiga compreender esses detalhes que são chatos, mas se a gente pegar a perspectiva estatística mesmo, né? E aí eu não consegui pegar a perspectiva estatística de trazer o conceito, né, bem detalhado, que eu acho que isso é uma parte, é uma das coisas que eu quero tentar fazer até para o próximo, né, próximo encontro que a gente tiver. Eu quero deixar bem claro, né, a função de distribuição, a função de densidade, fazer até a comparação. Eu acho que isso é importante, né? Mas de toda forma, se não conseguir exemplificar ou explicar, a gente guarda essa dúvida aí para a gente discutir em um outro momento. Um outro momento pode ser no final dessa aqui, né? Aí só que a ideia é a seguinte, deixa eu só fechar isso aqui. Isso que tu falou, né, dessa a integral de 0 a infinito, C1. E aí, uma vez que a gente tem isso aqui, eu vou mostrar aqui rapidamente como a gente calcular algumas velocidades características, né, que seria a velocidade quadrática média, uma vez que a gente tem essa distribuição de probabilidade ou densidade, né. A principal dúvida que eu tenho de falar que seja uma densidade é porque para mim, quando a gente está falando de variáveis contínuas, a gente fala de densidade e probabilidade, né? E distribuição de probabilidade, a minha dúvida é justamente isso, se a distribuição ela estaria mais associada com uma variável discreta, né? E a densidade seria quando a gente passasse para um limite contínuo. Tá? Mas como eu não fiz essa procura mais detalhada, eu fico devendo esse conceito mais explícito, tá? Mas tu que fez aí a disciplina de estatística, né, mais recente aí, tu pode até argumentar para mim que não, tem as duas coisas, mesmo variável contínua ou discreta. Tu sabe essa informação? Eu estou abrindo aqui o livro agora para procurar. Mano. Veja só. A função distribuição, ela vai indicar uma probabilidade de x menor do que um determinado valor. Então, ela sim, ela vale tanto para contínuas quanto para discretas. Agora, o que é que acontece? Vou vir mais aqui para frente. Tem a função de probabilidade. Pronto. Função de probabilidade é que só serve para discreta. A função de probabilidade só serve para variável discreta e a variável contínua vai ter a densidade, propriedade da função densidade. É isso aqui. Mas depois a gente comenta com mais calma. Mas tem aqui função de probabilidade. Agora, função de distribuição
Sendo x uma variável aleatória no espaço de probabilidade, sua função de distribuição é definida por, aí ele dá só a probabilidade de um x menor do que outro. Uhum. Percorrendo todos os reais. Então, vai valer tanto para discreta quanto para contínua. E tem as propriedades aqui, de limite, contínua, não coeficiente. Entendi. Mas vamos para frente, que pode ser também. Vamos. Eu vou ler aqui com mais calma, porque pode ser que eu tenha entendido errado. Vou abrir aqui para ver, mas vamos lá. Não, mas como eu não evidenciei isso aqui, mesmo se tu entendesse errado, como eu não evidenciei, então não teria como também a gente fazer uma discussão mais ampla, né? Mas vamos seguir e depois a gente, né, debate sobre os resultados. Mas aí, uma vez que a gente tem essa distribuição de velocidades aí, a gente pode encontrar a velocidade quadrática média, né? Que aí a gente vai integrar. Isso aqui é um detalhe que o Moisés ele fez essa conta desse jeito. Ele integrou, ele definiu como sendo uma integral de menos infinito a infinito, né? E, a meu ver, essa integração deveria ser de 0 a infinito. Mas eu acho que ele colocou de menos infinito a infinito num contexto bem geral, tá? Sem se preocupar. Porque esse v, ele não pode ser negativo, né? Então, essa integral, ela basicamente vai, né, se tornar uma integral de 0 a infinito. Tá? Mas Por que v não pode ser negativo? Porque o v não é o módulo da velocidade? Esse v aqui é o módulo da velocidade. Tá, entendi. Mas foi isso mesmo, viu, Emerson? Porque a anotação de valor esperado mesmo, quando você vai calcular os momentos, é de menos infinito a mais infinito. Uhum. E você vai procurar um negócio chamado suporte da sua função de distribuição. Aí lá no suporte é que vai dizer de onde a onde. Aí o caso é tanto que na outra linha já bota de 0 a infinito. Isso, a sua interpretação tá certa. Aqui eu coloquei assim, na mão, entendeu? O livro ele não deixa muito explícito, mas eu entendi que é isso. Ele não delimitou ali, mas ele colocou como se fosse matemático, né? Ele matematicamente é assim e pronto, né? Mas quando a gente vai para o caso específico, que é o nosso, como essa função, essa variável, ela não assume esses valores, então seria 0, né? Para valores negativos, e seria isso aqui, né? Variando de 0 a infinito. Aí eu anotei aqui algumas identidades úteis, né? Quando a gente tem uma função gaussiana, né, na distribuição aqui, quando a gente integra, né, se eu estou integrando a variável elevado a n com nesse fator aqui, né, é elevado a menos a x quadrado dx, essa integral de 0 a infinito dá isso aqui, né, 1/2, esse coeficiente aqui fica elevado a menos n mais 1 sobre 2, né, e multiplicado pela função gama de n mais 1 sobre 2, certo? Essa função é recursiva, né, a recursividade dela é gama de n é igual a n menos 1 vezes gama de n menos 1. Tá? E aqui os dois valores, né, principais, gama de 1 é 1 e gama de meio é raiz de π. Certo? Isso aqui é somente para a gente fazer essa integração de uma maneira mais rápida e não se preocupar tanto. O detalhe é que esse f de v, né, esse f de v tem esse fator aqui, que eu chamei de b, certo? E esse m sobre 2kbt é lambda. Tá? Isso para quê? Para que fique numa notação parecida com essa. Né? O b é uma constante, sai da integral, né? E o v, que é como se fosse o nosso x, ele está elevado a 4, que é o nosso n. Então, usando esse resultado aqui, ó, a integral de 0 a infinito, a gente repetir o b, essa integral ficaria o quê? Ficaria 1/2, tá 1/2 aqui, né? A constante que está multiplicando a variável ao quadrado na exponencial é o lambda. Então ficaria lambda elevado a menos n mais 1. O n é 4, então ficaria 5, né? 4 mais 1, 5 dividido por 2, gama de 5/2. Tá? E aí eu, né, reescrevi b sobre 2, lambda de menos 5/2. E aí gama de 5/2, a gente usa a recursividade aqui, né? Que é 5/2 menos 1, gama de 5/2 menos 1. Tá? 5/2 menos 1 é 3/2, então ficou 3/2 aqui. E aqui a gente ainda pode fazer de novo a recursividade de gama de 3/2. Seria 3/2 menos 1, gama de 3/2 menos 1, que é 1/2. Tá? Então isso aqui dá 3/2, isso aqui dá 1/2, né? E gama de 1/2 dá a raiz de π. Então a gente chega nesse resultado aqui. Só que o lambda, né? O lambda eu só reescrevi aqui, ó, o b é 4π
eu só voltar aqui, ó, o B é 4π vezes m sobre 2π kbt a 3 meios. Então eu reescrevi aqui, ó, 4π multiplica, né, esse termo aqui elevado a 3 meios, certo? Isso aqui dá esses dois, né, 2 vezes 2, 4, eu deixei 4 e um 2 aqui fora, certo? E o lambda, como eu disse que o lambda ele era m sobre 2 kbt, então eu substituí aqui, ó, ele está elevado a, cadê? A menos 5,5, então ficaria o lambda é m sobre 2 kbt, ele ficaria o inverso, né? Ficaria 2 kbt sobre m a 5,5, tá? E aí, esse π multiplicado por raiz de π daria π a 3 meios, que dá para morrer com esse π que está elevado a 3 meios aqui. Então eu cancelei aqui em verde, né? O 4 eu cancelei com 4. E aí sobrou esse 3 e sobrou esse 2 aqui, ó, 3 meios. E aí a gente fica com m sobre 2 kbt a 3 meios. E esse daqui eu retirei um 2 kbt sobre m e ficou o 2 kbt sobre m a 3 meios. E aí, como eles são inversos, eles se cancelam, né? E aí a velocidade quadrática média, né, ficou somente 3, o 2 aqui vai morrer com esse 2, 3 kbt sobre m, certo? E aí, obviamente, né, o v, a velocidade quadrática média seria a raiz quadrada disso aqui, certo? Isso aqui é obviamente um resultado que seria mais interessante a gente visualizar quando a gente faz um gráfico, né, se a gente fizer um gráfico da densidade de probabilidade ou distribuição de probabilidade, né, usando a notação, a gente tem uma coisa nesse sentido. E aí a gente pegaria justamente esse termo aqui, ele forneceria, acho que ele forneceria mais ou menos uma região assim, ó. Velocidade quadrática média, né? Ele é o que? É o v quadrado, né? A média do v quadrado. Teria uma relação um pouco com a variância, né? Esse termo, embora não seja exato, porque a gente precisaria da média, né? Para determinar, certo? Só que a média aqui nesse caso ela tem média nula, né? Nesse caso aqui eu acho que ela teria média nula, eu não tenho muita certeza absoluta aqui nisso, eu não fiz essa conta, tá? Mas eu calculei ela, na verdade, né, o valor médio. E quando a gente faz essa mesma conta aqui, né, porque ela é uma distribuição uma distribuição de velocidades, né, que seria gaussiana, mas como ela tem esse v quadrado aqui, ó, aí a gente não como é que se diz? Não teria média nula necessariamente, porque a gente não vai integrar de menos infinito a infinito, né? A nossa variável ela é somente positiva. Se essa integração aqui, ó, eu acho que isso aqui foi uma das coisas que me fizeram observar, Daniel, que se essa integração fosse de menos infinito a infinito, a média de fato seria nula, né? Porque a gente teria uma função ímpar, né? Se eu fosse calcular a média aqui de v, aí teria um v aqui, quando multiplicasse por esse v, ficaria v ao cubo, só que você está multiplicando uma função ímpar com uma função par. E aí, quando você integra no intervalo simétrico, isso aqui daria zero, né? Mas isso aqui é uma observação que eu deixei somente no ar, porque eu não me aprofundei tanto nela, tá? Mas nesse caso aqui, quando a gente usando essas mesmas identidades aqui, ó, na hora de fazer essa integração da média de v, aqui tá faltando um v, ó. Agora que eu vi, né? A média de v é v vezes f de v dv, né? E essa integral aqui, o v aqui vai multiplicar esse v quadrado daqui, vai ficar v ao cubo, e aí a única diferença é que o n agora vai ser 3, né? Eu não vou fazer essa conta, porque não faz sentido a gente ficar fazendo isso aqui o tempo todo, né? Mas a ideia é a gente mostrar pelo menos como é que, né, como é que a gente monta, e o resultado, se a gente fizer esse mesmo resultado aqui, aplicar essa mesma a gente aplicar essa mesma identidade aqui, né,
a gente encontra um valor. Perceba que esse valor aqui da média, né? Ele é o quê? Tem um 3 aqui, seria 8 sobre 3π, né? Multiplicado aqui dentro do fator. Né? Isso aqui seria uma coisa assim, né? 8 sobre 3π. Raiz, né? Multiplicado pelo VQM. Né? É um valor aqui que eu acho que isso aqui dá menor que 1, né? Então o valor da média ele é menor que o VQM, tá? Isso aqui é uma observação importante que eu queria, o que eu quero trazer ela em algum outro momento é a gente discutir isso aqui no gráfico, tá? Hoje como eu falei, eu não vou conseguir fazer isso hoje, mas a ideia era a gente pegar essas quantidades aqui, né, e analisar elas no gráfico da distribuição de probabilidade, né, para a gente ver né, a interpretação física de cada uma delas, tá? Uma outra velocidade característica importante é a velocidade mais provável, né, que aí, Daniel, aqui envolve uma derivada em relação à velocidade, né, avaliado no valor mais provável, tem que ser 0. Tá? Isso aqui seria uma velocidade aqui, né? O valor da velocidade em que, né, seria em que a derivada aqui é 0, né? Coeficiente angular aqui dá 0. Então, isso aqui daria o valor mais provável, e não necessariamente esse valor mais provável ele coincide com a média, né? Tanto é que a gente vai calculando aqui, né, se a gente deriva essa função aqui em relação a V, né, e igual a 0, aí a gente vai encontrar quem é o V mais provável. Né? E aí esse V mais provável está relacionado com esse valor aqui, ó, 2kBt sobre M. Certo? Aí veja, isso aqui é tudo resultado do Moisés. Né? O Moisés ele faz uma explanação bem ampla sobre isso, ele traz muito mais detalhes do que eu falei aqui, né? Traz os gráficos que eu comentei e que eu queria pegar esses gráficos e tentar extrair mais informações dele, tá? E aí a gente pode fazer isso num outro momento, certo? Mas eu queria, antes de falar disso aqui, eu quero tentar chegar nessa mesma densidade de probabilidade aqui, partindo do formalismo da mecânica estatística. Tá? E aí eu pegaria, como o gás ele está em equilíbrio térmico, ele está mantido a uma temperatura fixa, então o ensemble que a gente vai considerar vai ser o ensemble canônico. Tá? E aí eu queria mostrar uma introdução, né, da mecânica estatística e como a gente poderia encontrar esse resultado. Tá? Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Não, eu só ia falar da questão dos gráficos que tu falou. Eu acho que os do Halliday, eles são um pouco melhores que o do Moisés, se eu não me engano, para essas três velocidades aí. Pô, é verdade, eu nem parei para pensar em pegar o Halliday. Eu vou dar uma... Eu anotei os gráficos aqui, eu tô olhando, até ele tem melhor... Assim, na minha opinião, sabe, eu achei melhor de entender com o do Halliday. Sim, às vezes o Halliday ele tem algumas coisas assim que, né, que ele discute. O Moisés ele discute muita coisa, tá? Então o Moisés é mais assim para você entender um pouco mais a fundo. O Halliday ele te dá uma noção mais direta e eu em algumas situações eu gosto mais de ver o Halliday mesmo, né? Não, eu vou dar uma olhada. Tu comentou isso aí, foi bom. Eu vou dar uma olhada depois, até para quem sabe tirar alguma dúvida que tenha surgido, né, de interpretação aqui. Mais alguma coisa? Não, por enquanto só isso mesmo. Algum comentário, Daniel? Quer perguntar alguma coisa? Não, por enquanto tá tranquilo, porque essas contas aí, esses resultados tem no Halliday, eu lembro disso aí mesmo. Eu não peguei o Moisés para ver, mas o que eu queria ver era exatamente vindo lá do ensemble canônico, lá da mecânica estatística, que eu fiz essas contas, inclusive, essa semana.
E, cara, eu peguei 2 livros e a abordagem é totalmente diferente, velho. E eu queria ver você falando sobre isso. Tranquilo. Veja, eu coloquei uma abordagem no formalismo canônico aqui, eu quis fazer também, mas para falar, obviamente, eu pensei que talvez fosse interessante eu falar, né, discutir rapidamente como que a gente define o ensemble canônico, né? Então, basicamente, você, né, imagina que você tem um sistema e você tem um reservatório térmico que está fazendo um banho, está dando um banho térmico aqui no sistema, para manter, né, o sistema na mesma temperatura fixa aqui T, certo? Então, a ideia é que isso aqui, né, o ensemble canônico, ele é construído num regime de equilíbrio, né, é uma mecânica estatística de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, o sistema está em equilíbrio e ele mantém energia fixa. Tá? O sistema mais o reservatório tem uma energia E0 que é fixa, certo? Então, a noção principal do ensemble canônico, né, não só de qualquer ensemble, que a gente, qualquer conjunto de partículas, né, no sistema, é que a probabilidade de encontrar o sistema, certo, num microestado qualquer, esse microestado, a gente chama de microestado J, esse microestado ele é definido pela energia daquele microestado, né, uma energia EJ, tá, que eu estou chamando aqui EJ. Tá? Então, a probabilidade de encontrar o sistema nesse microestado, né, com essa energia EJ, tem que ser igual à energia do reservatório está em qualquer configuração, dado que a energia dele, né, a energia do reservatório, vai ser a energia total menos a energia do sistema. Né? Até porque, quando a gente soma a energia do sistema com a energia do reservatório, tem que ser fixa, tem que ser uma energia constante. Certo? Então, essa é a construção. A gente constrói o ensemble canônico dessa forma. Tá? A gente iguala essas probabilidades porque, estatisticamente, elas têm que ser iguais. Tá? Uma vez que o sistema está em equilíbrio. Né? E aí, como a probabilidade do sistema estar no microestado J é igual à probabilidade do reservatório ter uma energia ER, né? A possibilidade do reservatório estar com essa energia ER é muita. Tá? Tem muitas possibilidades. Tá? O sistema, uma partícula pode ter uma velocidade e a outra ter uma velocidade nula. Mas a gente pode ter o contrário. Aquela partícula que tem uma velocidade específica pode estar com a velocidade nula e a outra que está com a velocidade nula tem uma velocidade a mesma que a da outra partícula tinha. Então a gente tem uma variedade aí de possibilidades, né? Só que, dado que essa energia ER é fixa, né? A gente está fixando essa energia ER e a gente vai pegar todas as possibilidades de EJ para que essa energia se torne fixa, tá? E isso aqui é garantido por um postulado fundamental da mecânica estatística, né? Que afirma que quando esse camarada aqui, o ER, ele é fixo, significa que todas as outras configurações, né, de EJ, tá? As partículas podem ter outras velocidades, mas no total a energia do sistema continua sendo EJ. Todas essas configurações são equiprováveis, tá? Então tem mesma probabilidade de acontecer. Então, quando a gente faz isso, isso basicamente está indicando para a gente que a probabilidade ela é dada por uma constante multiplicado por esse termo aqui, ó, e esse camarada é basicamente a multiplicidade, certo, dos estados, né, dos microestados, ou seja, como se fosse a quantidade de microestados que tem energia EJ, tá? No ensemble microcanônico, a gente calcula isso aqui. No ensemble microcanônico, o que a gente procura determinar é a multiplicidade de estados, ou de microestados, com a mesma energia. Então, a gente está com ele aqui, porque a gente está utilizando, né, o postulado fundamental, que as configurações são equiprováveis. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente simplesmente, né, para um entendimento mais claro, a gente, né, tira o logaritmo, tá? E aí tem essa aproximação. E aí, fisicamente, o que acontece é que o reservatório ele é muito maior do que o sistema. Né? Para que ele mantenha a temperatura fixa, o reservatório tem que ser muito maior do que o sistema. Consequentemente, a energia, né, total
ela é muito maior do que a energia do sistema. Tá? A gente, quando tem um reservatório muito maior, então a gente tá entendendo que o sistema, a energia do sistema, ela é uma fração da energia total, né? Ela não pode ser equiparada com a energia do sistema, né? O EJ ser equiparado com a energia do sistema, porque senão ele não estaria em equilíbrio. Tá? Então, estar em equilíbrio significa que flutuações na energia aqui, ó, não vai mudar a energia total do sistema, do sistema mais reservatório, né? Então, quando a gente faz isso, a gente expandindo isso aqui até segunda ordem, né? Lembrando que esse termo aqui é muito maior do que esse, então a gente pode fazer essa expansão, né? Que vai envolver derivadas, né, vai ficar 1 sobre isso, enfim. Eu não vou fazer essa conta aqui, né? Em outro momento eu posso até fazer, mas basicamente a dedução do ensemble canônico, a gente, quando faz essa aproximação aqui, a gente chega numa expressão como essa. Tá? E essa expressão aqui, o que é que ela indica para a gente? Ela indica a probabilidade de o sistema estar com a energia EJ, tá? Porque o sistema ele vai estar no microestado J, certo? Isso aqui seria basicamente o peso estatístico para o sistema estar nesse microestado, certo? E aí eu escrevi isso aqui, mas esse fator aqui, ó, essa soma, ela é exatamente a função de partição, ou soma de partição. Em alguns livros se chama soma de partição. Então, isso aqui seria a probabilidade, né, de você encontrar o sistema com a energia EJ. Tá? Um sistema que está no microestado J, qualquer. Certo? Esse beta ele é 1 sobre KBT e o Z é a função de partição. Tá? Então, isso aqui é a parte introdutória somente para a gente, né, construir a probabilidade do sistema ter essa energia. Certo? Aí, quando a gente vem para o caso de um sistema, por exemplo, o gás, o mesmo sistema que a gente está analisando, um gás não interagente, né, a gente pode escrever o Hamiltoniano do gás, que é não interagente, é o modelo de gás ideal, tá? E o modelo de gás ideal significa que as partículas não se chocam, elas, né, passam entre si. Então a gente constrói, né, o Hamiltoniano. Ele é a soma de todos os Hamiltonianos, de todas as partículas, né, de 1 a n. E aí esse Hamiltoniano de uma partícula, ele é dado pelo momento quadrado sobre 2m, né, que é a energia cinética, somado com um potencial aqui, né, da partícula, o potencial da partícula, só que ele vai ser zero, né, de certo modo ela não vai interagir, certo? Mas se a gente quiser saber a probabilidade, né, da molécula, né, de uma molécula ter uma velocidade ou um momento linear, né, entre P e P mais dP e R mais dr, a gente faz essa conta aqui, ó. A gente, né, essa probabilidade é o que a gente quer descobrir, e ela é muito parecida com aquele fator. Eu vou voltar para isso aqui, tá? Vou só subir aquele fator que eu tinha mostrado aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Né? Com a fração aqui, ó. A gente, quando faz essa fração, para encontrar a fração de moléculas com velocidade com componente Vx entre Vx e Vx mais dVx, né, a gente integra nas outras variáveis e aí só sobra a fração. Então, esse fator aqui, né, a probabilidade da partícula ter coordenadas, tá? A energia dela está ali mantida, mas ela tem essas coordenadas, né? A posição dela está entre R e R mais dr. Aqui é um vetor também, tá? E o momento, ele está entre P e P mais dP. Certo? Aí a gente faz essa integração. Esse fator aqui, ele faz parte da como é que se diz? Da função de partição. Tá? E aqui o que a gente está fazendo é basicamente integrando na posição da partícula 1, o momento da partícula 1. Aí a gente pega a posição da partícula R2, né, o momento da partícula R2. Esse 3 aqui no expoente é porque a gente tem componente x, y e z. Então aqui seria dr1x, dr1y, dr1z. Então a gente simplifica a notação dessa forma. Aqui é a mesma coisa, dp1x, dp1y, dp1z.
tá? Isso aqui é um elemento de volume, certo? E aí a gente faz para todas as partículas. Aqui a gente está tentando determinar, né, a probabilidade aqui a densidade, né, de probabilidade aqui, ou distribuição de probabilidade. Eu estou pegando da partícula N, tá, da enésima partícula, somente para especificar uma das partículas, mas você pode pegar qualquer uma, tá? O bom da gente pegar a partícula N é porque é a última partícula e aí a forma de escrever ela fica mais simplificada, tá? Mas eu poderia pegar uma partícula J, certo? A partícula J e aí o termo, né, DRJ, D3RJ, DPJ, D3PJ, ele não estaria aqui no fator. Perceba que não tem aqui, ó, o D3RN, D3PN. Por quê? Porque a gente não está integrando, né, nessas variáveis. Tá? Do mesmo jeito que aqui a gente não integrou em DVX. Aqui, ó, a gente só integrou em DVY e DVZ. Certo? Aqui é como se fosse basicamente a fração de partículas, né, que tem, né, como é que se diz? Uma posição entre R e R mais DR e P mais DP. Certo? Esse fator aqui, ó, aqui tem um produto, tá vendo? É exponencial de menos beta H1 é o Hamiltoniano de uma partícula, tá? E aqui é o... Deixa eu escrever isso aqui melhor. Aqui é um I. O I varia de 1 até N-1, porque a gente só está pegando as N-1 partículas antes. E a última partícula, né, ela vai estar aqui no fator com D3RN, DPRN. E esse fator aqui de baixo, ó, é exatamente a função de partição, tá? Esse aqui é o Z. Tá? A função de partição ela serve principalmente como normalização, né, da distribuição de probabilidade. Certo? Então, uma vez que a gente encontra esse termo aí, essa distribuição de probabilidade, a gente consegue encontrar, né, isso aqui eu vou deixar para um momento posterior, mas a gente consegue encontrar o F de V D3V, certo? Associado com P de P'. Certo? Como é que a gente faz isso? A gente integra a gente integra esse fator aqui, ó, em todas as possibilidades do DR. Tá? A gente vai pegar esse trambolho aqui e vai fazer uma integração em todos os RN. Tá? E aí, quando a gente faz essa integração, a gente consegue chegar, né, a gente consegue deduzir essa expressão aqui, a expressão para F de V, obviamente transformando D3P para D3V, certo? Mas isso é coisa simples. Só que isso aqui, como a gente já está, de certo modo, eu já esperava que a gente ficaria um tempo razoável, essa conta eu quero fazer ela, tá? Eu quero mostrar essa conta a partir desse resultado aqui, mas aí eu vou deixar isso para um momento posterior. E eu quis fazer essa discussão do ensemble canônico, por quê? Para falar da estatística de Fermi-Dirac, é inevitável a gente não utilizar o ensemble canônico, por exemplo, para fazer a descrição, né, e encontrar, por exemplo, a função de distribuição para férmions. Tá? Então, é importantíssimo, né, ter essa noção aqui primeiro, né, como a gente determinar. Eu quero determinar isso aqui, né, para a gente ver a distribuição de Maxwell-Boltzmann, tá? Que é esse F de V aqui, a gente deduzir o que o livro do Moisés ele mostra ali de maneira basicamente heurística, né? Ele pega resultados, né, da literatura de experimentos, principalmente, e mostra como é que se tem, né, essa função de distribuição de velocidades, tá? E aí, um outro momento, que não necessariamente precisa ser o próximo, tá? Mas, né, se não tiver ninguém programado para... Eu acho que já tem, né? Acho que Daniel Souza vai fazer uma apresentação. Mas... Oi? Eu não tenho nada... Daniel Souza, eu não tenho nada preparado, não. É tu mesmo que vai fazer essas contas aí.
Pronto, aí a ideia seria pegar essa. Mas Vitor tinha comentado que tu estava programado. Não era isso, Vitor? Tu tinha dito? Não, Daniel César vai Ah, é apresentar. Daniel César. É na, É o... é na a 1ª de fevereiro, eu acho. Ah, saquei, entendi. A nossa Isso. reunião, a nossa próxima vai ser dia 15, é? Dia 22. Dia 22. 15 15 dias. Quem é que tá pro dia 22? Por enquanto, ninguém. Por Ah, enquanto, eu acho que eu posso, eu posso voltar no dia 22 e finalizar, né? É bom que eu vou ter uma semana para revisitar, né, esses detalhes aí que o Daniel comentou, né? E aí vamos conversar, vamos discutir o que vocês podem trazer mais aí de dúvida, até para eu tentar compreender e trazer na próxima apresentação. Certo? Fique à vontade aí para vocês descerem a lenha, tá? Do que vocês não conseguiram entender. pode voltar, mas para aquela outra integração que tu tinha mostrado, que tu comparou com essa daí. Só para eu ver um negócio. Aqui, né? Era isso. Deixa eu dar uma. Tá bom. É porque lá na de baixo, tu jogou a tua. Lá no finalzinho, Aqui, né? né? A parte no final dessa integral, ela não tá integrando, né? Exato, essa daqui não tá, não. É esse termo aqui, ó. É, eu tô ligado. D3RN, D3PRN, tá aqui. Eu fiquei confuso, porque essas duas exponenciais estão coladinhas. Aí, oxente, velho. Exato, Eu me liguei que ele tá pra fora. Aí eu. Ah, beleza. Exato, essa expressão aqui, né? Esse produto é a exponencial de menos beta vezes o hamiltoniano, né? Só que o hamiltoniano, como é uma soma, né? Aí eu só peguei o hamiltoniano da partícula n e botei para fora porque a gente está integrando em D3R1, né? Ou D da partícula 1 até a partícula n-1. Né? Aí esse fator aqui ele sai da integral porque não está integrado. Oi? Alguém? Daniel, tu tá falando porque eu acho que não tá pegando não, assim? Opa, tô falando agora. Eu abri o microfone, mas falei agora. Tá me ouvindo? Tô. Sim, estamos sim. Rapaz, eu fiz essa conta pelo Salinas e por um livro de econofísica aqui. Agora, o livro de econofísica, ele usa uma notação muito louca, velho. Essa tua explanação me ajudou bastante, viu, Emerson? Clareou. Agora, me ajude. Eu posso dizer que a função de partição é um espaço amostral? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Porque a expressão da probabilidade, o que acontece? Então, vamos lá. O que é uma função de partição? Aqui, né? Um somatório de exponenciais para uma determinada energia. E aí, se eu jogo isso embaixo da probabilidade, na minha cabeça, isso é um espaço amostral. Eu nunca pensei no. É porque essa questão do espaço amostral, estatisticamente falando, eu acredito que seja. Eu acredito que. Porque se a gente pensar direitinho. Né, esse aqui, basicamente. Isso aqui, na verdade, é o fator de Boltzmann. Né? Isso aqui é conhecido como fator de Boltzmann. Mas eu vejo a função de partição como sendo um fator de normalização. É óbvio que ela não serve somente para isso, né? Mas ela está aqui como fator de normalização, tá? E aqui o que eu tô imaginando, que eu, né, visualizo, é que ela está somando, né? Ela está somando todas as configurações possíveis do meu sistema. Exatamente. Tá? Todos os microestados ela está dando, obviamente, com
Mas essa interpretação é uma interpretação interessante, esse Daniel. Eu nunca tinha pensado nisso não, sobre essa questão do espaço amostral. Pronto, isso foi um comentário. Pessoal, eu acho que, Hum. pessoal, essa exponencial aí, essa... Tu estás olhando todos os microestados que tem. O que é que define microestado? O microestado é... A gente, no caso do ensemble canônico, a gente está usando a energia, né? Mas se a gente tivesse, por exemplo, num ensemble grande canônico, a gente teria também o número de partículas. Né? Então, uma mesma energia, independente das configurações de partículas, né, microscopicamente falando, qualquer configuração vai definir o mesmo microestado. Não é isso? O sistema tendo aquela mesma energia, ele pode ter aquela mesma energia com diferentes microestados, né? Pronto. Então, microestado como é que chama? É o conjunto das configurações DRN e DPN. Tu tá perguntando ou tu tá falando? Tô afirmando, baseado no que tu acabou de dizer. Vá, diga aí. É isso? O microestado é definido pela configuração da energia. Não é isso? Isso, é pela energia. A configuração pode ter várias. E aí, essa configuração, essas várias configurações estão descritas aqui, ó, por essa multiplicidade de microestados. Tá ligado? Todos os microestados que possuem energia J. É isso aí que diz. Isso. Perfeito. Tá bom. E aí a gente está somando sobre todos os microestados, né? Perceba que aqui Está somando sobre todas as energias. Só que a energia é do microestado J, entendeu? Então a gente está pegando o microestado J, a gente vai pegar essa energia que é o que, né? Qualquer outro, como é que eu posso dizer? Qualquer microestado que tem uma energia EJ, esse fator aqui vai estar, né, evidenciando isso, entendeu? Só que eu estou somando sobre todas as energias, né? No caso aqui, a energia está no expoente, mas eu estou somando todos os microestados aqui, entendeu? Então, isso aqui é o fator com energia EJ, do microestado EJ. Mas aqui eu estou somando sobre todos os microestados. Vê só. O que eu estou dizendo é o seguinte. Configuração 1. Duas partículas, certo? No eixo X. Uma com, sei lá, um vetor com a velocidade menos Vx, outra com menos VI. Mais Vx, certo? Uhum. Segunda configuração. Duas partículas, uma com velocidade menos VY, outra com uma velocidade mais VY. Mesmo módulo, né? Mesmo módulo, Vx igual a VY, certo? As duas configurações têm a mesma energia. Concordo. Tá? Então, eles são o mesmo microestado ou são dois microestados? Não, eles são o mesmo microestados, mas perceba que então, o que define o microestado é a energia. Exato. É só uma questão de nomenclatura que eu estou perguntando. Então, por isso que está esse fator aqui em cima, né? A gente está pegando a energia do microestado, né? E está pegando esse fator aqui, né? Que está associado àquele microestado específico, e a gente está dividindo pela soma, né? Desse fator para todos os microestados. Então, isso aqui tem uma noção de probabilidade, entendeu? Então, beleza. Essa é a probabilidade do meu sistema se encontrar com energia EJ. E não a probabilidade dele se encontrar em um microestado específico. Porque a energia EJ define vários microestados. Não, o microestado... Não, tudo bem. Eu que acabei me confundindo. Tem razão. Microestado quem define foi a energia. Eu acabei de falar isso e depois me inverti.
É porque esse beleza. tipo de coisa, esses conceitos, eles realmente a gente precisa sempre se policiar para não errar. Pronto. Então, desse ponto de vista, eu acho que o que Daniel falou faz todo sentido. Tu tá somando embaixo, né? Todas essas exponenciais, ou seja, tu tá olhando cada microestado. Então, essa é a probabilidade de eu achar meu sistema está em um determinado microestado, dado que eu tenho todo esse conjunto aqui, eu estou somando para todo mundo. Então, a função de partição poderia ser vista assim como um Espaço espaço. amostral. Eu também não, eu acho que faz sentido sim. Eu não sei dizer, mas eu acho que faz sentido. Daniel nem tá mais aí. Quer argumentar alguma coisa, Daniel? Não, agora eu vou para outra questão. Ah, Sobe lá para o começo. Ô, Rogério, tu pode falar aí também. Tu tá pagando esse negócio aí também, ó. Tu sabe mais do que a gente. Pronto, peraí, vai Daniel, Daniel. desce, desce mais um pouquinho para a função de Da primeira densidade. Pronto, parte, a outra já fica meio perdido, pô. aqui ou a outra? essa daí mesmo. Ah, tá. Isso aí Certo. é uma gaussiana. Essa daqui, ela é uma gaussiana. Cadê? Essa daqui é uma gaussiana. É uma Assim, não tá normalizado. Tá normalizado, mas é um Exato. negócio. A menos de uma constante, Isso. então é uma gaussiana. Eu acho que tá normalizada, viu, Vitor? Porque a Tem um fator gaussiana. de pi aí? Não era pra ter uma fator de pi aí? Precisa de um pi mesmo. Isso. Raiz Integrar. de pi, se não me engano. Em algum lugar. Ó, se a gente. Deixa já que vocês estão comentando aí, deixa eu só fazer rapidinho aqui. Se a gente for integrar isso aqui, né? Integral de f. Quem sabe fator. F de v, né? Sei lá, de zero. No caso aqui seria. Vamos botar de menos infinito a infinito, né? Essa integral aqui, vou chamar esse fator b aqui. Isso aqui é um fator b, né? E aí a gente integrar esse troço. Integral de e elevado a menos lambda v quadrado dv. Tá? E esse, eu acho que aqui a gente poderia, ao invés de chamar de b, vamos chamar de lambda a 3,5. Certo? Isso aqui é como se fosse um v elevado a zero, né? Sim. Então isso daria lambda a 3,5, né? O lambda ficaria elevado a menos 0 mais 1 sobre 2. Gama, né? Gama de 1,5. Então isso aqui daria lambda raiz de pi, né? Daria isso, né? Não estaria normalizado. Não, veja só. Eu vi aqui, eu peguei aqui o Salinas. Só é 2π KBT ali embaixo. 2π KBT é um pi aí, tem um pi. Aqui tem um pi? Tem. Página 142 de Salinas, equação 22. 2π KBT sobre m elevado a menos 3,5, né? Então aí como não tem o pior é que no F de V aparece isso, entendeu? Aí, pronto. Agora essa daqui no Salinas eu não estou encontrando. Mas se tiver. Fala no F de V, mas isso aí é um F de V também, né? Não, né? De fato, esse aqui também é um Fzinho de V. Então, cadê o F grande de V? Embaixo. Como é que tu chega nele? A gente pega, reescreve, né? O elemento de volume, dessa forma. E aí a gente. O fator multiplicando, que a diferença é que tem o V quadrado aqui e o 4π, né? Entendi. Por causa do. Gente, acho que eu consegui entender um negócio aqui agora. Cara, é bom quando acontece isso, velho. Não, veja só. Ainda bem que dá para entender alguma coisa, né?
Não, claro demais, você não tem noção. Veja só, vocês têm o Salinas aí ou não? Eu tô com Salinas aqui do meu lado. Olha na página 142 aí. São professores mesmo, hein? Poxa, tem um livro tudinho. E é, né? 142, Isso. tô nele. Tô nela. Pronto. Em cima você vai ver pezinho de V, ele usa até uma componente vetorial, que Uhum. vai dar aquela expressão lá de cima, o teu Fzinho. Aí na equação 24, ele dá o P0 de V, que ele chama também de uma densidade. Densidade de probabilidade dos módulos das velocidades moleculares. Vou até Uhum. É também uma densidade, aquele teu Fzão, é também uma densidade. Agora, vamos lá. O que é esse P de V que é o teu Fzinho? É isso que eu estou querendo entender. Na página anterior ele vai dizer o quê? Podemos facilmente obter a distribuição do Maxwell-Boltzmann, não sei o quê. Porque aqui eu acho que ele já... Ele não parte daquilo. É porque aquele Fzinho, eu discuti ele principalmente porque eu peguei esse Fzinho aqui, né? Eu tentei fazer uma introdução com base no Moisés, né? E ele fala desse Fzinho e constrói a partir do Fzinho, entendeu? Né? Uhum. O Salinas, ele já parte do ensemble canônico e já faz aquela parte que eu estou fazendo, né? Que eu cheguei no final. Então, pelo Salinas, eu não iria pegar o Fzinho. Eu já iria determinar isso aqui, ó. Direto. Entendeu? Exatamente. Mas o que eu entendi, né? Faz tempo que eu também não vejo o Moisés, essa parte aqui mas o que eu entendi é que essa distribuição aqui, ela é mais, como é que eu posso dizer? Ela é mais detalhista do ponto de vista não só do módulo, né? Aqui a ideia é você tentar encontrar, por exemplo, se eu quiser saber a probabilidade, né, usando o Fzão da velocidade de um corpo está entre um Vx específico, só o Vx, eu teria mais dificuldade. Com essa daqui, não. Com essa daqui, a gente tem a distribuição. Não, embora lá também dá pra gente fazer essa conclusão. Eu acho que seria a mesma coisa, a diferença é que lá a gente teria somente a questão do módulo. O módulo da velocidade é que é o mais importante naquela, tá? As duas fornecem o mesmo resultado, só que uma é como se elas se pegassem detalhes mais... não sei se essa Brother, assim, uma vai usar o vetor velocidade, a outra vai usar o módulo. No fim das contas, o que eu estou entendendo... O problema é que essa daqui também usa o módulo, né? Tá aqui explícito, mas ela usa o módulo também, né? E a outra, ela tem, né, o V quadrado aqui, ó. Perceba que é o mesmo fator que antes, só que tem o V quadrado. Então, eu não acho que sejam coisas diferentes, tá? Eu acho que as duas elas descrevem a mesma coisa. Agora, a diferença é que se você quer analisar o módulo da velocidade, você quer saber a velocidade da partícula e não a velocidade, as componentes. Você não está interessado em saber detalhes das componentes. Você só está interessado em saber a velocidade que está associada com as componentes, mas você não está querendo saber detalhes das componentes. Entendeu? Aí é mais viável você utilizar essa função de distribuição. Tá? No final das contas, elas fazem a mesma coisa, só que uma trabalha com o módulo e outra com as componentes. Só que a diferença, aqui tem uma diferença que aqui ela não é gaussiana, né? Pronto. Aí a gente começa uma discussão mais interessante. Como pode a mesma densidade de probabilidade ser gaussiana e não ser ao mesmo tempo? A densidade das componentes é gaussiana e a do módulo não é? Essa é uma pergunta interessante. Tá entendendo? Isso é... E veja só como é que são as coisas. Eu fiz essa conta pelo Salinas, mas eu só estou entendendo agora nessa discussão.
Agora que você Uhum. botou as duas equações que a gente discutiu, eu voei um pouco, agora eu peguei o livro, na verdade voei não, estou voando ainda, certo? E agora é que eu estou vendo aqui que eu fiz essa conta, brother. Uhum. Para mim, eu só estava abrindo conta, né? O problema é esse, a gente abre a conta e não sabe o que ela quer dizer, a discussão. E esse momento é muito importante por isso. Porque no final das contas são duas densidades. Sim. No final das contas são duas densidades. E agora a cereja do bolo. Se eu te der um conjunto de dados, como é que tu faz para verificar se esses dados se ajustam ou não a uma distribuição de Maxwell-Boltzmann? Resolva agora essa bronca aí, que é a primeira atividade que eu tenho que entregar para o meu orientador. Mas Eu veja, bateria palmas nesse momento. Oi? Eu bateria palmas nesse momento. Por quê? Porque a pergunta foi fantástica. Isso significa que eu estou evoluindo, parceiro. Isso significa que eu estou aprendendo, velho. Eu estou tendo dúvidas mais inteligentes, né? Porque antes o cara tem dúvida besta, né? E depois quando você começa a juntar as peças do quebra-cabeça e... mas Daniel, a gente diz para os nossos alunos que nenhuma pergunta é besta. Então a gente tem que, a mesma coisa a gente tem que fazer. Tem coisas que realmente a gente, os livros eles estão lá para a gente, né, ler, entender o que o autor está querendo dizer, mas a gente tem que chegar a uma interpretação nossa, né? E eu acho que esse momento é bom para isso, para a gente discutir e até, mesmo não sabendo, em um momento posterior, discutir de novo e tentar chegar a um consenso do que entendeu, né, do que chegou. Veja, essa questão de como você determinar, de como você, com um conjunto de dados, tentar ver se ela, né, você está falando um conjunto de dados o quê? De velocidade de, como se fosse um experimento, não é isso? Não, pior. Retorno de ativo de bolsa. Pior ainda, né? Um conjunto de dados, um monte de número aleatório que você não sabe qual distribuição ele segue. Porque eu procurei na literatura, não existe um teste estatístico, pelo menos até onde eu vi, que diga isso aqui é uma distribuição do Maxwell-Boltzmann. Normalmente a galera, quando faz o experimento, já faz o experimento com velocidade de gases, está entendendo? De velocidade de molécula. Então vai bater lá perto. O cara já está usando a distribuição para isso. Na verdade, vai bater porque experimentalmente já foi constatado que, de fato, essa formulação descreve, né? Mas no caso sei lá, um conjunto de dados, né, de bolsa de valores, e para a gente tentar ver se condiz com uma distribuição. Porque qual é a ideia do meu orientador? Ele diz o seguinte: verifique se esses dados batem com Maxwell-Boltzmann, porque ele é a última fronteira antes do gás de Fermi. Se o ajuste for bom, então a gente pode seguir com a ideia de um processo de um gás fermiônico. Mas se o ajuste for ruim, aí, meu amigo, a gente já passa para outra coisa. Bicho, tu não poderia fazer um histograma, não, e ver se rola? É exatamente o que eu vou fazer. Só que o que eu queria? Eu queria, antes de fazer o histograma ou olhar para o gráfico, eu queria entender a matemática por trás. Tá entendendo? Sim, é importante você entender mesmo para poder fazer, né? E, tipo, agora mesmo foi um insight, tipo, eu fiz essas duas contas, e quando tu botou aquele 4πv ao quadrado, eu digo, rapaz, eu vi esse troço essa semana, velho. Uhum. Aí eu fui procurar aqui, olhei e digo, aqui, ó, eu fiz, eu vi que tava lá no Salinas, aceitei o argumento dele, fiz a conta, deduzi a equação 24. Show de bola, fechei a sessão e tal. Fui fazer outra coisa da vida. O que é que significa? Não sei. Agora, nesse momento, aí vem o questionamento. Aí eu abro o olho e já revejo que tinha lá escrito uma densidade, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu acho que agora eu estou mais preparado para botar no histograma, olhar os dados e tentar fazer o ajuste. Porque agora eu estou entendendo melhor. Porque se eu fizesse isso semana passada, eu ia jogar e olhar para o histograma e dizer certo. Agora, eu acho que não só o histograma, talvez, com certeza, né? Isso que eu vou falar talvez seja uma verdade, mas você, com o conjunto de dados, você consegue construir os momentos, né? Então, uma vez que a gente tem isso aqui, né, do ponto de vista de velocidade, a gente, né, encontrou a velocidade quadrática média, né? Então, seriam as propriedades da estatística, né? Que você encontraria. Agora, claro que a interpretação em bolsa de valores tem que olhar com calma, né? Porque aqui a gente... Hã?
A velocidade média eu não usaria, tipo, para velocidade quadrática média, isso é o RMS, né? RMS. Peraí, isso que eu lembro que RMS eu acho que RMS está associado com menos, com o desvio padrão, né? Eu acho, eu Eu, posso estar enganado, mas eu acho que o VRMS é como se fosse o V quadrado menos a raiz. Eu acho que é isso. dizia o padrão, né? É. Pronto, enfim, mas em vez de usar o RMS, Essa daqui, eu só peguei o V quadrado, não foi? Então, V quadrado, né? Pronto. Mas aí eu iria para quê? Eu iria tirar a raiz e jogar os dados, tirar a raiz, somar, dividir aquele procedimento. Não seria usando essas equações de fato. Claro que depois eu interpretaria para chegar a essas equações. Né? O que é que seria a massa molar? O que seria a temperatura? Mas eu acho que eu ainda vou ler mais, eu vou pegar alguns artigos, eu vou montar o histograma, vou codificar isso tudo. Aí eu vou pegar alguns artigos para ver se eu, agora que eu estou entendendo melhor a distribuição do Maxwell Boltzmann, lhe agradeço demais, Emerson, por ter feito essa apresentação. Agora eu consigo ter uma leitura diferente do artigo, dos artigos, né? e inclusive, se você, né, depois que você fizer isso e quiser também, né, apresentar, até para você treinar também, né, o que você conseguiu extrair de conhecimento a mais, né, que, né, seria bom você apresentar depois e fazer a conexão, né, Sim, porque sim, com certeza. eu mesmo não consigo. É porque como eu não tenho uma noção do que são os dados de bolsa, eu não digo nem uma noção assim de conhecimento do que é em si. Mas eu não tenho uma noção, por exemplo, dados de bolsa de valores. Eles têm uma variação do mesmo jeito que a velocidade de um gás poderia ter? Pois é, tem alguns artigos que até tratam sobre isso, mas eu não consegui entender esses artigos. Uhum. Talvez agora, eu relendo esses trabalhos, eu consiga entender melhor, porque agora, depois dessa semana e depois dessa discussão que a gente está tendo, está mais claro para mim. Uhum. Então, massa. Se falasse aí, velho, eu nem lembrava. Eu lembrava de oscilador isotrópico, velho. Eu lembro de oscilador isotrópico, não dependia como é que Uhum. chama? Do comprimento da Tá. curva, né? Aí, tipo, isotrópico depende para todas as direções. Isso. Rapaz, ó, e o Salinas fala nisso e eu ignorei totalmente. Uhum. Mas aí, eu não sei. Eu não sei se o. Eu não sei se o histograma em si, somente o histograma, tu já tem essa informação. Não, tem Né? que ter um teste estatístico. O que a gente pode olhar pelo histograma é tentar fazer um ajuste e ver o erro associado ao ajuste. Eu tenho que usar pelo menos duas distribuições, tipo uma log normal e uma de Maxwell. Aí eu olho, eita, o erro foi maior na log normal. Então, se o erro foi maior lá, significa que a do Maxwell foi menor. Então, talvez ajuste um pouco melhor do que uma log normal, por exemplo. Uhum. Agora, se você joga uma log normal e o erro da do Maxwell dá maior, então já descarto, tá errando mais. Então, Ó, tu tá falando isso aí. Hum. Quando tu puder fazer uma apresentação pra gente explicando melhor como fazer essas análises aí, seria interessante. Eu digo por mim. Eu tô Porque. aprendendo também, Vicente. Eu vou descobrir ainda como faz, porque eu leio no artigo, mas eu não faço na prática. Então, vou aprender a fazer agora. Mas, Esses testes estatísticos são interessantes. sim, sim. O método mais seguro para você dizer se pertence ou não é por um teste estatístico. Existem testes de normalidade. Eu aplico o teste e o teste vai dizer, olha, rejeito ou não rejeito hipótese nula. É ou não é? Aí é muito mais seguro. Quando você vai fazer análise de erro, você tem que comparar. Você vai comparar. Curiosamente, eu estou tendo essa ideia agora, tá? Nesse momento Sim. também. Explicando para vocês, estou tendo essa ideia. Como a log normal já é muito famosa no mercado financeiro, então vou comparar com a log normal, que é a que é mais utilizada. Uhum. O erro foi menor, dá para seguir. O erro não foi, aí eu tenho que decidir logo que eu tenho que entregar um projeto até o final desse mês. Muito embora o professor disse que pode mudar ao longo do período. Sim, pesquisa é como se você estivesse numa floresta só com uma bússola, né? Você anda para um canto. Ele disse isso, você vai propor uma coisa, agora isso não tem garantia nenhuma de você bater no resultado. Porque se você chega e não encontra resultado nenhum, vai ter que mudar. Não tem muito o que fazer, não.
Aí é por isso que eu tô mais aliviado. Eu acho que eu vou até usar o mesmo projeto de entrada do doutorado e vou fazendo a pesquisa. Se der errado, beleza, a gente vai ajustando, né? Uhum. Não sei para onde eu vou parar. E eu pensava que minha pesquisa era aplicada. Na reunião que eu tive com ele no finalzinho do ano passado, eles dão sua ciência de base. Eu gelei, parceiro. Né, o cara. Me deu uma angústia. E ele falando rindo, tá ligado? E eu com uma dor no coração e um gelo na espinha. Meu irmão, velho. Esse bicho tá louco. Mas enfim. Mas como eu gosto do tema, então eu vou seguindo, tá ligado? Sim, sim. Aí, dia 22, eu, né, tento esclarecer mais até para mim mesmo algumas coisas que eu tenho e tento dar continuidade a essa conta, né, vou fazer essa conta, mostrar e tal, e depois seguir para o caso do gás de Fermi e, né, e a gente discutir do mesmo jeito que a gente está discutindo aqui e quem sabe até fazer comparações, né? Sim. Quem sabe daqui para lá eu já tenha pelo menos uma resposta para dar sobre isso, né? Sobre esses dados. É, isso aí pode contribuir, de certo modo. Tu acha que daqui a um mês tu tem, Daniel? Velho, eu queria conversar com o meu orientador semana que vem. Então, tipo, depois dessa discussão, eu até fiquei com vontade de pegar o Nussensweig e abrir as contas, mas eu acho que com o que eu sei, já dá para ir para os dados. Uhum. Eu acho Porque eu acho que que tá uma dinâmica muito boa, assim, essa sequência, né? Vê tu antes, Emerson tal, Emerson termina, aí depois tu continua, né, com aquele meio intervalo ali de Daniel César, tá ligado? Aí se tu achasse que, vê só, dia 5 é Daniel César, então seria dia 20 de fevereiro, né? dá tranquilo, dá tranquilo. Eu já mostro para vocês aqui gráficozinho, já mostro como eu fiz, tá ligado? Já Dá temos marcado aí. Pronto. Aí eu mostro como aplicar essa distribuição e mostro o que foi que eu encontrei, né? Eu mostro o que foi que eu encontrei. Então, Uhum. no próximo encontro, deve falar então de Helmholtz, para energia livre de Helmholtz, que inclusive eu estou com outra dúvida, mas eu vou deixar para lá, vou deixar para frente. Não, fala aí, porque mesmo se eu não souber, eu posso pensar nela depois. Cara, eu não estou com a anotação aqui, eu tenho que procurá-la. Mas eu lembro que, acho que é o livro do Salinas, ele chama o potencial de Helmholtz, rapidinho, conexão com a termodinâmica, em samba canônico, é nesse capítulo mesmo. Ele vai chamar aqui Enfim, ele usa energia livre magnética, acho que é isso, de magnetização, ou é magnética. Uhum. E o outro livro, ele usa a livre energia livre de Helmholtz molar, uma coisa assim. Aí, tipo, muda o nome, mas a anotação é a mesma, as equações são as mesmas. Eu digo, será que Helmholtz recebe mesmo esse outro nome? Eu fiquei com essa dúvida. Né, eu acho que os livros, às vezes, eles só chamam energia livre, mas como a gente está falando de ensemble canônico, é energia livre de Helmholtz. Né? Certo. Mas ele usava que tinha a ver com magnetização. Que eu achei então, mas muito... aí no caso depende do sistema, né? No caso, o sistema dele provavelmente era um sistema magnético. Aí ele pegava. Pronto. Página 125. Página 125 Salinas. do Salinas. Olha aí, equação 34. Logo em cima ele vai dizer: por meio da energia livre magnética por partícula. Pronto. Aí ele vai e bota o G. Sendo que se você colocar o F, dá a mesma coisa. O que ele chama de Gzinho aí, na verdade, em outro livro você vai encontrar como F. Uhum. Agora eu também estou entendendo outra coisa agora, certo? Isso está dentro da seção de paramagneto ideal de spin meio. Então talvez seja isso. Agora caiu a ficha. A energia livre de Helmholtz dentro de um sistema paramagnético é a energia livre magnética. Ele só chama assim. Eu no livro eu não usaria, não. Eu colocaria Helmholtz mesmo, né? Mas ele faz uma discussão aqui também, ó. A energia livre magnética por partícula surge como uma função de T e de H. Que ele fala aqui em analogia com a função de Gibbs, de um fluido puro. Eu lembro de alguma coisa que a gente faz uma conexão com a termodinâmica e aí a gente usa
energia livre de Helmholtz, mas ela tem um formato como se fosse energia livre de Gibbs. E aí, eu não sei se é nesse caso aqui que tem esse detalhe. Pronto, aí você pesquisa para o próximo encontro. Uhum. Você tem mais conhecimento disso aqui do que eu. Eu estou engatinhando e eu tenho que ir para os dados, eu tenho que dar uma resposta logo ao meu orientador. Tranquilidade. Bem, então Mais acho que alguma é isso. coisa? Acho que sim. Emerson, mais uma vez, muito obrigado, meu parceiro. Me ajudou muito. Tranquilo. Isso também para mim é bom que me ajuda a pegar de novo em mecânica estatística, que faz tempo que eu não vejo nada, então foi bom, né? E vai continuar porque eu vou ter que preparar a outra parte. E aí qualquer coisa, né, é só mandar um e-mail aí. Eu tô sem Zap ainda, mas só mandar um e-mail Instala pelo menos o Telegram, bicho. Eu também não gosto do Zap, não, velho. Bicho, é porque o meu celular, né, não ligou mais desde começo do ano passado, desde março. E eu Só então, não. Fala. vou parar de gravar, já que a gente já tá. Ah, para. Aí eu